Deuteronômio, capítulo 26. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo em uma cesta. Depois deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor nos deu, conforme prometeu aos nossos antepassados. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão diante do Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente. Ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a nossa opressão. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde fluem leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta diante do Senhor, o seu Deus, e prostrem-se diante dele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todo o bem que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam até ficarem saciados nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, nem ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde fluem leite e mel. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam estes estatutos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o Deus de vocês e que andarão nos caminhos dele, que guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. Hoje o Senhor declarou que vocês são o povo dele, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Ok, terminamos aqui a leitura. Olá, Margot, seja bem-vinda, boa noite. Sonilda não está ouvindo, Sonilda? As outras estão ouvindo? Cláudia e Margot estão ouvindo? Se puderem me dar um ok, eu agradeço aí para a gente poder continuar. Para a gente saber se é só no celular da Sonilda que está tendo esse problema ou se os outros também não estão ouvindo por algum motivo. Me sinalizem aí, por favor, se estão ouvindo. Está ouvindo, Cláudia? Ah, que bom. Então, Cláudia está ouvindo, Margot também. Então, Sonilda, dá uma olhadinha para ver se o volume está ok, ou se tem que clicar aí em alguma coisa para poder tá ouvindo. Deve ser uma questão aí
de configuração, vê direitinho, tá bom? Espero que tenha solucionado. Ah, que bom. Então solucionou aí, que bom, graças a Deus. Vamos lá. Esse capítulo 26 de Deuteronômio, ele encerra o segundo grande discurso de Moisés aos israelitas, lembrando de toda a lei, de todas as ordenanças do Senhor, de tudo que foi firmado, pactuado entre eles e o Senhor, até então. E a gente sabe que o livro todo de Deuteronômio contém 3 grandes discursos. Esse é o segundo, né? Aqui em Deuteronômio 26 está finalizando o segundo grande discurso. E esse capítulo ele vai tratar sobre primícias, sobre dízimos e sobre obediência. Vamos começar falando então sobre primícias, ou seja, primícias quer dizer primeiros frutos. O que é isso, né? O que simboliza isso? E qual a diferença de primícias para dízimos? Vamos esclarecer aqui. Deus estabelece que assim que eles entrassem na terra prometida e se estabelecessem nessa terra, que eles entregassem ao Senhor, a Ele, os primeiros frutos dos seus bens, da sua colheita, de tudo que possuíssem, né? Eles tinham o costume de anualmente separar o dízimo, ou seja, a 10ª parte daquilo que eles plantavam, colhiam, cultivavam, o gado, produziam. Então eles separavam essa 10ª parte para anualmente entregarem ao Senhor, como Deus tinha determinado, para que eles estivessem sempre praticando a gratidão e também para um fim muito prático, que era o sustento dos levitas. Então, as primícias, ou melhor, os dízimos, que era exatamente 10% de tudo que eles produziam, era dado anualmente e entregue no tabernáculo, né, que era o local sagrado central, e os sacerdotes recebiam, então oravam, consagravam aquela primícia, aquele dízimo a Deus. Na verdade, todo dízimo é uma primícia, porque são os primeiros frutos daquilo que é produzido. Porém, nem toda primícia é dízimo. Deu para entender? Todo dízimo é primícia, porque é primeiro fruto. Mas nem toda primícia, primeiro fruto, é dízimo. Se não for exatamente 10%, é primícia. Mas não é dízimo, porque dízimo quer dizer 10%, a 10ª parte. Então, quando Deus está pedindo a eles que tragam as primícias de todo o dízimo recolhido, quer dizer que eles separarão frutos, separarão uma parte daqueles primeiros frutos dentre o dízimo que eles já guardavam. E essa parte seria entregue assim que eles entrassem e possuíssem a terra. Mas isso é diferente da entrega anual que eles tinham, que era do dízimo, né? A primeira, que era a primícia, os primeiros frutos, mas nessa quantidade aí do dízimo. E primícia, que era os primeiros frutos da colheita, né, daquilo que eles cultivavam, ele simbolizava um reconhecimento de tudo que o Senhor estava dando a eles, né? E o dízimo também tem esse mesmo sentido, você reconhecer que o Senhor tem lhe dado tanto, que o Senhor tem feito tanto por você, e você, ao devolver, né, não se fala pagar o dízimo, você não está pagando, né? A gente não paga nada da parte de Deus, sempre é graça, mas você está devolvendo por reconhecer que, na verdade, tudo que você possui, tudo que você faz, tudo que você obtém, vem dele. Então, na verdade, se vem dele, você está apenas devolvendo uma parte. E é uma atitude de entregar as primícias, de entregar o dízimo, é uma atitude de gratidão, de reconhecimento de que tudo vem do Senhor, de reconhecimento do tanto que Ele tem nos feito, não só materialmente, mas Ele nos dá bênçãos que não são materiais e que são muito mais valiosas do que as bênçãos materiais. E essa primícia ou esse dízimo deveriam ser entregues com um coração grato, um coração desejoso de honrar o Senhor, de abençoar aqueles que se dedicavam integralmente à obra do Senhor. Então, não era só
pegar lá e entregar, né? Estou pagando aqui o meu tributo na igreja. Não. Eu estou aqui devolvendo ao Senhor uma pequena parte de tanto que Ele tem me dado. Até porque o que Ele tem me dado não é só material, mas principalmente imaterial, que é a paz, que é a alegria, que é o seu favor, a sua bênção na minha casa. Então, quando a gente entrega ao Senhor os primeiros frutos daquilo que recebemos, a gente está reconhecendo o tanto que Ele tem feito por nós e nos dado. E a gente vê que, biblicamente, havia um costume de se entregar as primícias no formato dos dízimos, que era exatamente a 10ª parte. Isso acontece desde Abraão. Isso vai ser confirmado e ordenado, né, colocado na forma de ordenamento através de Moisés. Isso vai permanecer, né, para sempre, digamos assim, né? Isso vai continuar uma ordenança perpétua, né, como um princípio, né? No Novo Testamento, a gente não encontra uma determinação literal e específica para os 10%, né, para o dízimo em si. Isso era uma ordenança feita aos judeus, era uma ordenança específica. Porém, se a gente compreender que o dízimo ele não foi negado por Jesus, pelo contrário, ele foi ratificado por Jesus. Quando ele fala dos fariseus, ele fala que eles não deveriam dar o dízimo, mas ao mesmo tempo dar o dízimo deixando de cumprir outras ordenanças, né? Deixando de obedecer a Deus em outras coisas. Eles deveriam obedecer, fazer a vontade de Deus, mas sem deixar de dar o dízimo. Então Jesus de alguma maneira, ele ratifica, ele compreende a importância daquele princípio. Mas mesmo que na igreja primitiva a gente não veja explicitamente ratificado o dízimo em si, eu, Leandro, particularmente acredito que o princípio da primícia, tá, de você entregar a Deus, devolver a Deus os primeiros frutos da sua renda, né, uma parte daquilo que você tem recebido dele, e até materialmente mesmo, né, a gente entrega na igreja, permanece válido, permanece como um princípio, né, porque se a gente quer praticar o desapego material, se a gente quer praticar a gratidão, né, como um estilo de vida, se a gente quer praticar a generosidade que é tão exemplificada nas páginas do Novo Testamento e tão incentivada, né, também, eu creio que entregar as primícias ao Senhor é um bom meio de se fazer isso, né? Você vai estar reconhecendo que o Senhor é dono de tudo que você recebe e tem. Você vai estar praticando o desapego material, porque hoje em dia as pessoas são muito materialistas, muito apegadas, né? Tem às vezes o dinheiro como um Deus, e Jesus disse que a gente não pode servir ao Deus do dinheiro, que é Mamon, né, e servir a Deus ao mesmo tempo. A gente tem que escolher um. E a gente também acaba sendo desafiado a praticar a generosidade. E nos padrões do Novo Testamento, onde a igreja primitiva até entregava tudo que tinha, né, as pessoas vendiam seus bens e entregavam, mesmo a gente não fazendo isso hoje, a gente reconhecendo que o dinheiro é útil e importante para a nossa vida, para a nossa família, a gente deveria ter, talvez, esse hábito de entregar as primícias e com generosidade, né? Na minha opinião, se é 10%, se o que você pode entregar hoje é 5%, se você pode dar 20%, isso vai variar de situação para situação, de momento para momento, de pessoa para pessoa, mas o princípio permanece, sabe? Independente da porcentagem em si, mas o princípio da generosidade, o princípio de reconhecer o Senhor dentre tudo que você recebe e ganha, e honrar o Senhor com os seus bens permanece. Então não deveríamos ser negligentes com esse princípio, né? Ainda que a questão do dízimo em si seja algo a ser discutido, né, conforme as páginas do Novo Testamento. É algo relativamente discutível,
E Jesus não negou, Jesus não proibiu, Jesus não disse que caducou, ele até confirmou, mas se é uma ordenança, se tem peso de ordenança para nós hoje ou não, isso eu deixo para cada um tirar as suas conclusões. Porém, o princípio da primícia, de entregar os primeiros frutos, para mim ele permanece. O princípio da generosidade permanece. Ok? Aqui nós vemos que também é feita, do versículo 5 ao versículo 9, uma recapitulação da história de Israel, né? Desde Jacó, seu ancestral comum, até eles estarem aqui prestes a entrar na Terra Prometida. Por que eles vão recapitular? Vão falar que eles vieram de um arameu, né, que saiu da sua terra e foi para o Egito, e que lá se tornaram uma poderosa nação, mas que foram oprimidos, mas Deus os libertou com mão forte. Por que eles vão lembrar de tudo isso? Porque quando lembramos toda a história da salvação, né, no caso a história da salvação deles tinha a ver com essa história deles como nação. A gente não tem como a gente lembrar tudo que o Senhor fez por nós, de onde Ele nos tirou, e não termos no nosso coração gratidão. E a gratidão é um motor que nos leva a fazer algo a respeito, a agir por essa gratidão. Então, eles, ao entregarem as suas primícias, eles praticavam a gratidão, eles reconheciam os feitos do Senhor, e assim eles entregavam, né, e pediam que Deus recebesse essas suas ofertas, esses seus dízimos e primícias. Tá? Então é muito importante esse trecho, porque fala da atitude do nosso coração. O que devemos ter em mente ao entregar as nossas primícias, os nossos dízimos ao Senhor. Oi Mirza, tudo bom? Acabei não falando contigo ainda. Seja bem-vinda. E o dízimo em si. Em seguida, quando fala da entrega das primícias, assim que eles entrassem na terra, é falado do dízimo, e do dízimo que era entregue a cada 3 anos. Isso porque, como já falamos em capítulos anteriores, eles entregavam o dízimo anualmente. Porém, a cada 3 anos, esse dízimo anual, ele era específico para os levitas, que eram aqueles dentre o povo que serviam exclusivamente no tabernáculo, na obra ali, no serviço sacerdotal e no tabernáculo. Era dedicado também esse dízimo aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Então eram esses 4 grupos que não tinham posses, né? Não tinham uma herança, eles dependiam dos outros. Os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então eles, a cada 3 anos, entregarem esse dízimo a este grupo, era não só para a provisão deles, mas também reconhecimento do nosso papel social. Como eu tenho falado, isso tem aparecido de vez em quando, né? A gente entender aqueles menos necessitados e que precisam de nós, precisam do nosso olhar, da nossa atenção. E ao entregarem esse dízimo, que era dedicado a esses grupos, eles faziam uma refeição conjunta, né? Todos os israelitas junto com essas pessoas. E ali eles celebravam a entrega desse dízimo. O versículo 14, deixa eu ligar aqui para a gente comentar. Fala o seguinte. Quando eles estavam entregando o dízimo e declarando ao Senhor algumas coisas, eles falam assim, aliás, antes do versículo 14, não me afastei dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi nada de porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, nem ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Ou seja, não era só entregar o dízimo de qualquer maneira, estando com a vida toda errada, fazendo coisas que eram mais aos olhos do Senhor. Eles precisavam entregar o seu dízimo, mas com reverência, com santidade de vida, né? Obedecendo tudo que o Senhor tinha mandado. Então isso mostra pra gente que mais importante do que simplesmente a gente cumprir um rito e entregar uma parte dos nossos bens, o que para alguns até é fácil, é a gente viver com integridade diante do Senhor, com temor diante do Senhor. E aí sim
aquilo que nós entregamos e fazemos é apenas reflexo de um coração que o teme e o serve. Por fim, versículos 16 em diante, que é o finalzinho desse segundo grande discurso de Moisés em Deuteronômio, nós vemos uma exortação à obediência. Foi tanto falado sobre obediência, sobre fidelidade, para não se desviarem, para não adorarem outros deuses, para se manterem puros. Tanto foi falado que ele finaliza aqui essa sessão, mais uma vez reforçando que a obediência é fundamental na caminhada. Deus não quer e nunca quis adoradores formais, pessoas que apenas seguem um rito, apenas têm uma forma, porém falta a eles temor verdadeiro, um coração totalmente rendido ao Senhor. Por isso que ele pede da gente, como está nesse versículo 16, obediência atenta, de todo o coração e de toda a alma. Ele quer obediência, mas que seja uma obediência atenta, que a gente realmente esteja atento se estamos honrando a Deus, obedecendo a Deus. Que seja de todo o coração e de toda a alma, com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas forças, pois isso agrada a Ele. Versículos 17, 18 e 19, nós vemos uma fórmula aqui, que é como se fosse um contrato. Versículo 17 diz: hoje vocês declararam, essa palavra aqui, declararam, é como se fosse um pacto que estivesse sendo feito. Então, da parte de Israel, eles declararam que o Senhor é o Deus de vocês, que o Senhor é o Deus deles, e que andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e obedecerão. Então, da parte dos israelitas, eles reconhecem que o Senhor é o Deus deles, e por isso vão obedecê-lo, vão guardar tudo que o Senhor tiver falado, ordenado. Versículo 18. Hoje o Senhor declarou, novamente a palavra declarou aqui, que vocês são o povo dele, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu. Ele declarou, versículo 19, que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações, e que vocês serão um povo santo. Ou seja, santo quer dizer separado, um povo separado. Então, da parte dos israelitas, eles declaram que o Senhor é o seu Deus, e como Deus eles devem obediência, mas do Senhor, em contrapartida, diz: vocês são o meu povo, o meu tesouro, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar honra a vocês, eu vou dar glória, eu vou fazer de vocês um povo separado, santo, diferente. Eu tenho planos maiores e melhores para vocês. Então a gente vê que esse contrato, esse tratado, que só foi possível por conta do que Jesus fez por nós na cruz, porque humanamente não tínhamos como sustentar esse acordo, mas hoje podemos sim fazer um voto com Deus, fazer um pacto com Deus, porque Ele se aliançou conosco, Ele quis nos ter como um povo, Ele nos deu essa condição. Ele poderia simplesmente, como Senhor do Universo, Deus, cobrar da gente sem não nos dever nada, apenas cobrar, como Senhor do Universo. Mas Ele se aproxima e diz: vocês serão o meu... eu serei o Deus de vocês, então vocês serão o meu povo. Eu vou cuidar de vocês. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha que coisa linda, gente. É linda, né, Cláudia? É maravilhoso isso. Então é um pacto, é um contrato. O livro todo de Deuteronômio, ele tem um formato que era próprio naquela época de um contrato entre vassalos e suzeranos, e suzerano, assim, entre alguém que estava em uma posição acima e outro. Então a gente reconhece quem Deus é e a gente faz um pacto com Ele, e num pacto com Deus do universo, e nós que não tínhamos nada para oferecer por sermos pecadores, nós só saímos ganhando, na verdade. O que nós oferecemos a Deus de obediência, de santificação, de renúncia, de primícias, de dízimos, de
qualquer coisa que a gente pode dar ao Senhor não é nada diante de tudo que Ele tem nos dado, diante das promessas, e principalmente a promessa de salvação, que é muito mais do que ir morar num lugar físico, eterno. Diz respeito a ter paz, alegria, comunhão, plenitude eternas, uma satisfação e alegrias eternas. Então, a gente foi agraciado por Ele querer se relacionar e pactuar conosco. Por Ele ter se pactuado com Ele mesmo, existe o que a gente chama de pacto intratrinitariano, ou seja, o pacto entre as pessoas da Trindade, que elas resolveram entre si nos amar, nos escolher, nos resgatar para estarmos na sua presença para sempre, mesmo que nós sejamos pecadores e tenhamos sido infiéis. Ele fez o que estava ao alcance dele para nos salvar, né? E só um Deus santo e poderoso e tão bom, tão amoroso pode fazer isso. Então, isso, lembrar que é um pacto, que se trata de um contrato, né? Ainda que o Senhor tenha feito tudo no final das contas, mas nos lembra de que precisamos levar a sério isso. Já foi falado aqui algumas vezes de como os votos com Deus precisam ser levados a sério, não devemos mentir. E quanto mais esse voto maior, que é pertencer a um Deus, que é seguir os seus mandamentos, devemos honrar isso de todo o nosso coração. Então, conclusão, falando de todo o capítulo, devemos reconhecer com gratidão todo o bem do Senhor, tudo que Ele tem feito por nós. Precisamos ter a entrega das primícias como um princípio, tá? Compreendendo de que tudo que nós temos e recebemos é de Deus. E o que nós devolvemos a Ele é muito pouco, é muito pequeno diante do que Ele tem nos dado, mas deve ser praticado com gratidão, com amor, entendendo também a necessidade do reino de Deus e a partir também de um coração generoso, que é o princípio que Deus também nos ensina, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, mas muito mais no Novo, de que é melhor dar do que receber. Nós também extraímos aqui desse capítulo que os que dão e os que administram ofertas, dízimos, precisam pensar nos menos favorecidos. É muito bom a gente viver a nossa espiritualidade agradecidos por tudo que o Senhor fez individualmente por nós. Mas precisamos também compreender que aqueles que estão sem condições de dar, de ofertar, mas precisam mais receber do que outra coisa, que precisam ser lembrados. E nós, como igreja, precisamos olhar para estes, assim como aqui os israelitas olhavam para os órfãos, para as viúvas, para o estrangeiro, para os levitas. Como já falamos, Deus quer obediência como fruto de um coração que nos faz ser ofertas vivas diante dele. Que não seja obediência por obediência legalista, de apenas cumprir ritos para barganhar com Deus, mas que a gente entregue o melhor da nossa vida, reconhecendo quem Deus é, adorando a Deus, com um coração cheio de alegria e como ofertas vivas, né? O nosso sacrifício vivo, né? Diante do Senhor. Por fim, concluímos, lembramos através desse capítulo que temos um pacto com Deus. E isso deve nos encher de temor, mas principalmente de gratidão e alegria, porque o Deus do universo quis e quer se relacionar conosco, e quer e tem prazer em nos abençoar. Tá bom? Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer agora no final? Se tiver, esse é o momento. Podemos finalizar? Então é isso. Hoje falamos sobre os primeiros frutos, primícias, assim que eles entrassem na terra. Falamos do dízimo, que no terceiro ano era dedicado
aos vulneráveis socialmente e falamos sobre uma exortação final à obediência aqui do segundo grande discurso de Moisés em Deuteronômio. E como essa obediência deve ser vivida de todo o coração, de toda a nossa alma. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Eu vou confirmar com vocês se amanhã eu poderei fazer live. A gente sempre coloca nos stories um pouquinho antes do horário, tá? Eu ainda não tenho certeza por conta de alguns compromissos, mas eu confirmo com vocês. Deus abençoe muito. Tenham uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Tchau.